Vamos conversar com o psicólogo clínico Dr. Júlio Pérez. Ele é doutor em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da USP, escritor do livro Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam. Ele já participou de inúmeros programas de televisão. E olha, doutor, alegria, satisfação, honra para nós recebê-lo. Muito boa noite. Honra toda minha, prazer estar aqui novamente, boa noite. E hoje para falar de um assunto que cada vez mais a gente tem percebido. Avião causa medo. Antes era o medo teórico, agora cada vez mais a população brasileira está chegando próximo dos aviões, entrando nos aviões, viajando de um lado para o outro e o medo. De onde vem esse medo, doutor? O que acontece? Olha, as causas das fobias são multifatoriais, quer dizer, a gente nunca tem uma origem única para o fenômeno fobia, em termos gerais, o que significa dizer que as pessoas que sofrem a fobia e que não é meramente um medo de avião, não estão propriamente relacionadas com uma causa específica. São vários conteúdos convergentes a esse sofrimento muito limitante que acaba atrapalhando, como vocês sabem, viagens familiares, o âmbito profissional é severamente impedido, limitado, assim como o divertimento pessoal, o lazer e tantas outras dificuldades, né? Agora, vale lembrar que entre essas causas, o trauma psicológico figura entre uma das mais importantes causas das fobias específicas, como o medo de voar de avião. Mesmo que a pessoa não tenha tido uma experiência concreta, porque eu conheço gente que morre de medo de voar, eu digo, mas já fez alguma experiência traumática? Não, nunca nem passei perto de um avião. Como é que se explica isso? Aparentemente, a pessoa não consegue localizar, né, não consegue justificar essa dificuldade. Mas na psicoterapia há um processo de dissecação do histórico do indivíduo. Um exemplo que pode tranquilamente mostrar isso, um paciente que me veio com a fobia de viajar de avião e o que o incomodava era aquela sensação de perda de gravidade, o frio na barriga. E depois de algum tempo na psicoterapia, dissecando as memórias, ele lembrou de uma situação muito importante, vivenciada aos 6 anos de idade, quando ele caiu de uma árvore bastante alta e esse trauma o levou a uma hospitalização muito importante, traumática e tudo mais, e ele aparentemente não localizava a origem dessas dificuldades, mas quando ele percebeu pela primeira vez aquela turbulência e entrou em contato com a memória inconsciente, ele já não lembrava mais disso. Aquela memória reverberou e veio à tona um grande medo. Isso é perigoso. Eu entrei em alerta, porque eu posso sofrer isso tudo no plano inconsciente. Aquelas experiências dolorosas, traumáticas, de hospitalização, de dor, de privação, de possibilidades que eu tinha naquela tenra infância, do 0 aos 6 anos, né? Ele tinha 6 anos de idade só. Então, há uma causa traumática, ainda que as pessoas não consigam lembrar a priori, mas na psicoterapia essas lembranças vêm à tona. Tanto assim que foge a toda e qualquer lógica. Eu estou vendo aqui, ó, a chance de morrer em um acidente aéreo é de apenas 1 em 8 milhões. Mas para você ter uma ideia, andar de carro, a chance de perder a vida é de 1 em 18.800. Olha a desproporção. É absurda, né? Agora, mesmo esses dados de realidade não são o bastante para atenuar a expressão fóbica, porque o indivíduo entra num estado de alerta como se houvesse uma iminência de uma situação catastrófica por ocorrer. É realmente desproporcional. Vale lembrar que a fobia é que traz esse imenso sofrimento, não o medo fisiológico. O medo fisiológico é saudável, faz parte das principais emoções, né?
e nos protege. Então, eventualmente, eu posso sentir medo, você, qualquer outra pessoa, numa turbulência, quer dizer, eu administro a situação. Agora, a fobia se caracteriza por um tipo de sofrimento que o indivíduo não consegue administrar. É relativamente superior à capacidade dele de lidar com aquela situação. É uma imensa magnitude e que o arrebata. No entanto, aos poucos, ao longo da psicoterapia, essa pessoa vai entendendo que a fobia também simboliza uma série de eventos dolorosos, difíceis ao longo do desenvolvimento dele, caracterizando situações sem saída. Esse é um aspecto muito interessante. O indivíduo vivenciou no passado, geralmente, situações muito importantes relacionadas a sem saída. Na adolescência ou na pré-adolescência, na própria infância. E essas situações são cumulativas e simbolizadas em determinada época da vida em uma expressão fóbica. Por isso muitas pessoas acham que a fobia vem do nada, mas não. Existe um processo de resíduos cumulativos de várias situações e que o indivíduo se sentiu pequeno em relação àquele grande evento. Ele não tinha saída, seja no âmbito familiar, por desamparo, ou em relação a uma formação rigorosa no campo escolar, ou grandes exigências, severas exigências, que ele não dava conta, ou um filho mais velho que tinha que se responsabilizar por outros irmãos, sendo ele criança igualmente, sim, ou mediar a dificuldade de relacionamento entre os pais, quer dizer, uma responsabilidade superior à capacidade do indivíduo de lidar com aquilo. Doutor, a Edina, é aqui de São Paulo, está dizendo assim que acabou de descobrir o programa, está amando. Edina, seja muito bem-vinda, todas as noites estamos nós aqui. A minha filha, diz ela, adquiriu fobia na gravidez. Tem algo a ver com a própria gestação dela? Pode ser um estímulo desencadeante. Como eu disse, nós observamos na superação dos pacientes que apresentam fobia várias causas para essa mesma expressão fóbica, esse mesmo sofrimento. Talvez durante a gestação, porque a mulher fica mais sensível, mais temerosa. Como será o nascimento? Queira Deus que venha saudável meu filho, mas será que ele está bem? Ou tantas preocupações, envolvendo essas expressões, que esse fator de sensibilidade gestacional pode ter deflagrado um conteúdo lá de trás. Que estava lá, embaixo do tapete. Embaixo do tapete e que veio à tona por esse estímulo desencadeante. A Rosana da Silva de Caxias, no Maranhão, ela está dizendo assim, medo de avião, doutor, é uma espécie então de síndrome do pânico. Entendi direito? Veja só, a síndrome do pânico, assim como as fobias específicas, estão dentro de um guarda-chuva que nós chamamos de transtornos ansiosos. Fobia específica é uma coisa, transtorno do pânico é outra, mas os componentes de sofrimento são similares. Grande ansiedade, um sofrimento imenso e que limita a pessoa em situações relativamente comuns. A pessoa fica bloqueada em relação às possibilidades de ir e vir. Essa ouvinte, essa telespectadora, falou sobre o período de gestação. Eu lembrei de um caso interessante. Importante trazer a informação de que todos nós temos uma sabedoria inconsciente. E essa sabedoria inconsciente, quando trabalhada em psicoterapia, reconhece exatamente as causas convergentes àquela fobia. Você me lembrou há pouco, com esse relato da telespectadora, um caso de um paciente que, na vida intrauterina, a mãe estava no primeiro trimestre de gestação,
viajava aos Estados Unidos para encontrar o marido que fazia um doutorado. E naquele estado sensível de gestação, a mãe sozinha, houve uma turbulência importante e a mãe vivenciou um grande desespero. Durante o relaxamento físico e mental, em que nós perguntamos para essa sabedoria inconsciente, qual a origem desse sofrimento que você apresenta hoje, veio a informação e a vivência dolorosa, traumática de vida intrauterina, e que ele desconhecia. Por quê? A mãe chegou aos Estados Unidos, encontrou o marido, ele nasceu nos Estados Unidos, ficaram por mais 3 anos lá, e a mãe voltou tranquilamente, segura, tranquila, mas aquele conteúdo foi impresso no inconsciente desse paciente na vida intrauterina. Veja a importância das mães, dos pais cuidarem muito bem desse período, porque a criança ali já absorve situações agradáveis e também desagradáveis. Quando esse paciente, então, foi perguntar para a mãe, isso aconteceu? Como é que foi? Não é possível um negócio desse. De onde é que veio essa informação? A mãe confirmou exatamente esse momento fóbico, difícil, doloroso, e que o feto absorveu, mas ela não, porque voltou tranquila e segura com o esposo e o filhinho de 3 anos de idade. Localizar essas origens permite aos pacientes se desvincularem desse passado. E aí precisa da ajuda de um profissional para fazer esse caminho juntos. Certamente. Doutor, tem uma pergunta aqui que eu vou dar um recadinho, mas eu queria que na volta o senhor respondesse. É da Renata de Maceió, Alagoas. Ela está falando o seguinte, forçar um pouquinho as coisas, expor a situação e, assim, será que é uma forma válida de enfrentar o problema? Tem medo de avião? Dá uma empurradinha, faz ela entrar lá dentro desse avião e faz ela fazer essa viagem. Ajuda ou será que atrapalha? Às vezes ajuda se o nível dessa expressão fóbica não for tão acentuado. Porque se for, a pessoa pode retraumatizar. Porque para ela não é simplesmente viajar de avião. Quer dizer, as pessoas que não têm essas dificuldades geralmente não compreendem o nível de sofrimento que é para aquele indivíduo que enxerga uma magnitude assim dramática ao entrar num avião. A gente acha até que é frescura às vezes. Cuidado com o julgamento, isso não é verdade, quer dizer, o sofrimento é real, é subjetivo. Portanto, quando as pessoas se forçam sem elementos terapêuticos, sem ferramentas, isso pode retraumatizar o indivíduo. Agora, imagine o diferencial. Se eu sei de onde veio essas dificuldades, se eu conheço esses elementos, eu me trabalhei, eu tenho sínteses terapêuticas que me ajudam a me libertar desse passado, eu posso sim fazer o enfrentamento de maneira muito mais tranquila. E aí sim, o enfrentamento é de fato terapêutico. Você vence a situação. Tem que tocar na ferida, doutor. Não há atalhos. É preciso entrar em contato com os machucados para que nós possamos sair deles. Eu gosto muito de uma frase da ex-presidente do Chile que diz o seguinte: somente feridas limpas cicatrizam. Nós precisamos limpar as feridas para que elas possam cicatrizar e voltar assim à sensibilidade natural, tranquila, como todos nós merecemos. Doutor, muitas perguntas. O Roberto Francisco de Guaíra, interior de São Paulo, está dizendo assim: doutor, eu tenho medo de voar. Se me dá crise, eu tomo um calmante. Estou no caminho certo? O calmante é uma possibilidade boa para aquelas pessoas que não têm outro recurso a não ser, entre aspas, dormir, anestesiar. No entanto, como vocês bem sabem, alguns calmantes causam dependência neuroquímica e isso pode se tornar muito perigoso ao longo do tempo. O melhor é que o indivíduo acesse os recursos pessoais através da psicoterapia. A primeira linha terapêutica para os transtornos ansiosos, a fobia, é a psicoterapia. E se esse indivíduo tiver ferramentas terapêuticas,
ele não precisará de medicamentos ou mesmo de álcool. Cuidado com isso. Não usem o álcool para anestesiar o sistema, porque o efeito colateral a médio e longo prazo pode ser muito pior do que a própria fobia em si. Há saída. E essa possibilidade está dentro de você que vivencia essa fobia. Há que se conhecer a si mesmo, para que você tenha recursos pessoais para se libertar desse imenso sofrimento. E essa é uma possibilidade real. A Nayara Leal, da cidade Patriarca, São Paulo, está só fazendo um comentário que há 2 anos ela passou por uma forte turbulência em um voo. A partir desse dia, ela passou a ficar sempre desesperada. Um mês antes de uma viagem, ela já se sente toda assim, em sofrimento. A Nayara. É isso mesmo. Nayara, isso acontece com muitas pessoas. Eu não estou minimizando a sua dor, em hipótese alguma. Nós chamamos isso de ansiedade antecipatória. Quer dizer, antes da situação, você sofre provavelmente muito mais do que propriamente na situação em si. Por quê? O seu inconsciente diz que algo muito importante, doloroso vai acontecer, tal como o evento que você vivenciou recentemente, em associação com outros eventos difíceis, dolorosos que você atravessou. Não foi esse o específico gatilho da expressão fóbica, muito provavelmente. Porque, geralmente, é um acúmulo de situações. Não é um evento específico que gera, mas vários eventos sucessivos. Doutor, brilhante. Doutor em Neurociências e Comportamento, Instituto de Psicologia da USP, escritor do livro Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam. Doutor Júlio Pérez, olha, eu quero te agradecer. Muito obrigado por esse presente que nos deu essas informações nessa noite. Eu que agradeço, e a todos os telespectadores a possibilidade de trazer alguma contribuição, porque afinal há 25 anos eu trabalho com a superação desses sofrimentos e a vitória dos meus pacientes é a vitória de todos. Isso é que me deixa muito feliz, muito contente em poder continuar informando e ajudando da maneira que eu puder, e muito obrigado pela oportunidade que você me traz hoje.